Graça e paz. Boa noite. O meu tema hoje é o pequeno chifre. Está baseado em Daniel capítulo 7, onde vamos estudar um pouco este tema. Então vou ler alguns versículos em Daniel 7, começa do versículo 1, diz o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, quer dizer, o primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, o mar Mediterrâneo, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, já vou comentar um pouco aqui, porque fala aqui de 4 animais que subiam do mar. No caso aqui, o mar Mediterrâneo, o mar grande. E aí eu quero dizer o seguinte: pela ótica da Bíblia, existem pelo menos 3 mundos. E o primeiro mundo que eu quero mencionar é o nosso aqui, né? O reino dos homens, chamado Terra. Então aqui é o nosso mundo. Nós conhecemos este mundo, conhecemos seres que habitam neste mundo, são seres humanos, né? Os seres viventes. Conhecemos os animais, tanto é que são mencionados aqui 3 animais aqui do nosso mundo. São mencionados o leão, o urso e o leopardo. Então são animais conhecidos nossos, que nós estamos familiarizados com eles. Mas acima das nossas cabeças tem um outro mundo. Aí diria eu, talvez até mais de um, porque a palavra céus, grande parte das vezes que ela é usada no plural, né? Principalmente no hebraico, que é usada no plural dual, né? Aquilo que Deus criou para na natureza. Então, acima de nós existe um outro mundo, ou mais de um mundo, pelo menos 2, porque Hashamayim é o plural dual, que significa aquilo que Deus criou para na natureza. E às vezes a Bíblia apresenta alguns animais desse mundo. Por exemplo, os serafins, os querubins, aqueles 4 animais que estão ao redor do trono de Deus lá em Apocalipse. Poderia até dizer assim que esses animais são anjos, né? Porque na verdade não sabemos a aparência dos anjos. Quem foi criado à imagem e à semelhança de Deus foi o ser humano, né? Não diz que os anjos foram criados dessa maneira. Mas abaixo de nós, aí eu diria assim, literalmente, abaixo dos nossos pés, existe um outro mundo, né? Tanto a Bíblia quanto a mitologia dos povos antigos, como os gregos e os romanos, elas falam da existência de um outro mundo abaixo dos nossos pés. Se fosse somente a mitologia dos povos, até ficaríamos calados, porque a mitologia, o paganismo, pode ser uma distorção ou até invenção. A questão é que a Escritura, inspirada por Deus, ela fala a mesma coisa, né? Que abaixo dos nossos pés existe um outro mundo, que é chamado de Sheol no Antigo Testamento, Testamento hebraico, e no Novo Testamento é chamado de Hades. Os gregos, eles conheciam bem esse nome. É chamado também de abismo, né? Podemos até, sempre digo que abismo pode ser um termo genérico para
os compartimentos que pode ter lá no Hades. O mundo dos mortos, às vezes é chamado mundo dos mortos. E esse mundo abaixo de nós, ele tem seres que habitam lá. Ele tem, acredito eu, animais que habitam lá, porque em Apocalipse 9, aqueles gafanhotos, né? Eu acredito que eles não eram literalmente gafanhotos, mas eram semelhantes aos gafanhotos. E geralmente esse mundo que é abaixo de nós, ele é associado também com o mar, né? Aquele que sobe do mar pode estar subindo do abismo, ou subindo do Sheol, ou subindo do Hades. O Tártaro é um lugar mencionado também, segundo a carta de Pedro, onde Deus prendeu os anjos que pecaram, e os gregos tinham uma ideia a respeito desse assunto, dizendo que os titãs foram presos no Tártaro, né? E aí a gente pode ir trabalhando com esses conceitos. Mas aqui Daniel, ele viu 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. E aí o primeiro era como o leão, né? Por isso que ele diz assim, era como. Ele não vai dizer que era um leão, porque leão é do nosso mundo. Esses seres que subiram do mar aí, provavelmente eram seres do mundo inferior, já que subiram do mar, debaixo da terra. O mar às vezes é associado como esse mundo inferior, né? A Bíblia até fala de um mundo, no fundo do mar. Eu sei que há uma série de investigações sobre que pode haver uma civilização debaixo d'água, no fundo do mar. A Bíblia não é clara disso. A Bíblia às vezes diz assim: Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então o certo é que esses 4 animais subiram do mar. Eram semelhantes, né? Não eram iguais, mas eram semelhantes. Ele fez um termo de comparação com os animais do nosso mundo que nós conhecemos. Então, eles eram semelhantes ao leão, ao urso e ao leopardo. E estudando esses textos, eu percebo que são 3 coisas que estão associadas. Esse texto de Daniel 7, ele tem um paralelo em Apocalipse 13 e em Apocalipse 17. Não vai dar tempo a gente ficar saltando de um texto para o outro. Eu vou tentar me ater o máximo em Daniel 7. Mas examinando esses textos, eu percebi que é normal nós olharmos para um animal. Está aqui um animal, o animal tem cabeça, né? No nosso mundo aqui da Terra, os animais geralmente têm uma cabeça só. Mas esses animais aqui, às vezes eles têm mais de uma cabeça, né? Então, e também tem chifres, né? Então são 3 coisas. É o animal, são as cabeças do animal, já que aqui geralmente os animais têm mais de uma cabeça, tanto aqui como em Apocalipse. E também eles têm chifres. E aí, comparando esses textos, eu percebi que eles têm o mesmo significado simbólico. Tanto os animais, quanto as cabeças, quanto os chifres. Eles têm os mesmos significados. Eles significam reis. Às vezes assim, olha, essas cabeças, né, são... Eu vou ler aqui o texto em Apocalipse 17... Apocalipse 17, 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis. 10 reis. Aí Apocalipse 17, 3. Aquela mulher que estava assentada sobre uma besta, né? Assentada sobre uma besta de cor de escarlata. Aí diz aí. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, 3. Essa besta sobre a qual a mulher estava sentada tinha 7 cabeças e 10 chifres. E aí, quando nós chegamos aqui em Apocalipse 17, 12, 17, 9, diz assim: isto é para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, está dizendo aí, sobre os quais a mulher está assentada. Eu já disse que esses 7 montes são os 7 montes que formam a cidade de Roma. Mas no verso 10 ele diz assim: e são também 7 reis. Então, aqui cabeça significa reis,
E do verso 12, os 10 chifres que vistos são 10 reis. Os chifres também significam reis. E aqui em Daniel capítulo 7, verso 17, Daniel 7, 17 diz assim: estes grandes animais, que são quatro reis. Então já vemos que os animais significam reis, né? As cabeças também significam reis, Apocalipse diz isso, né? E os chifres também significam reis. Ao mesmo tempo, né, vamos ver aqui em Daniel 7, 23, diz assim: disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra. Então significa então que animal, além de reino, além de rei, significa reino. Então, tanto pode ser rei como reino. O significado, o simbolismo aí é esse. Eles significam reinos aqui na terra. Reis e reino. O animal, as cabeças e os chifres. Por isso que hoje eu quero me deter um pouco sobre o pequeno chifre. Aí já vemos aqui nessa questão que o Daniel viu 4 animais. O primeiro animal era como um leão, né? O segundo animal era como urso. E o terceiro animal era como leopardo. É interessante que esse terceiro animal, a descrição dele, segundo animal, aí diz aqui: depois disto eu continuei olhando e vi outro semelhante a um leopardo. É o terceiro animal aqui. Verso 6, Daniel 7. O qual tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças. Então, este animal aqui tinha 4 cabeças. Estudando os textos todos, já sabemos que o primeiro animal, que era comparado a um leão, representa o Império Babilônico, né, ou Neo-Babilônico, como alguns gostam de chamar. E como isso, enquanto reino, esse primeiro animal representa o reino babilônico. E enquanto rei é Nabucodonosor, naturalmente o reino da Babilônia teve mais de um rei. Observamos aqui que quando eu comecei a ler o capítulo 7, isso aqui foi no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Então aqui já não era Nabucodonosor, quando Daniel teve essa visão. E o capítulo 8 de Daniel começa dizendo assim: no ano terceiro do reinado de Belsazar. Então essa visão de Daniel 7 foi no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. E no capítulo 8, que é a outra visão, ele teve no terceiro ano de Belsazar, que também é rei da Babilônia. E em Daniel 5,30 diz assim: mas na mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. Então, você vê que há não está cronologicamente, os capítulos não estão cronologicamente na ordem, né? E aí nós sabemos que Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto no capítulo 5. E Dario o Medo ocupou o reino, tendo a idade de 62 anos. Então, o segundo animal, que é representado por um urso aí, é o Império Medo-Persa, né? Então, enquanto o reino Medo-Persa, e são 2 reinos, né, que são associados, e acredito que Dario foi o mais famoso dos medos, dos reis medos, e enquanto que Ciro foi o mais famoso dos persas. Aí significando então o reino e o rei. Então, os 3 primeiros reinos foram esses aí. Aliás, o terceiro reino é o reino grego, né? Eu vou chamar só de grego agora. E esse reino grego, ele tem as suas características também, né? Por isso que ele diz aí: depois disso que eu continuei olhando e vi outro semelhante a um leopardo, é o reino grego, o qual tinha 4 asas de árvore nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. No capítulo 8, que eu não vou falar hoje, que não vai dar tempo, mas eu vou esclarecer melhor, nós vamos ver melhor isso. Então Daniel viu esses 4 animais aí, e cada um apresentando as suas características. Então, ele vai querer saber a interpretação, né? Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Verso 19, Daniel 7, 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal.
Observe que parece que os 3 primeiros animais não chamou muita atenção de Daniel. Ele ainda estava no primeiro animal, que era no reino de Belsazar, rei da Babilônia. E naturalmente os 2 animais seguintes, que era o Império Medo-Persa e o grego, eles ainda não tinham acontecido. Mas, de alguma maneira, o que chamou a atenção de Daniel, despertou mais a sua curiosidade, foi o 4º reino, o 4º animal. Aí diz, verso 19. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros. Todos os outros. Muito temível, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as suas unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava os ferros que sobejava. Então, o que chamou a atenção de Daniel foi esse 4º animal, que era diferente de todos os outros. Eu entendo aqui, então, que esse 4º animal que nós sabemos hoje que era o Império Romano, ele era diferente de todos os animais que vieram antes dele. Então, o Império Romano era diferente do Império Babilônico, era diferente do Império Medo-Persa e era diferente do Império Grego. A palavra que ele usa aqui é que ele era diferente de todos os demais. E chamou a atenção de Daniel esse 4º animal. Ele quis saber mais detalhes e o anjo foi dar para ele a interpretação. Foi dar para ele a interpretação. No verso 7, esse 4º animal, ele disse que ele tinha 10 chifres. Vamos ver aí, né? Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Então já está passando de animal aqui para chifre. Então, esse 4º animal, que é o Império Romano, tinha 10 chifres. Se a gente for ver lá em Apocalipse 17, vai dizer que esses 10 chifres, eles eram 10 reinos que iriam surgir, provavelmente das ruínas do Império Romano, né? Ia surgir. Então, aí aqui, Daniel despertou a curiosidade para saber a respeito do 4º animal, que é o Império Romano, mas também e a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. Então Daniel quis saber do anjo detalhes sobre esse 4º animal, o Império Romano, e a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, né? Então, ele tinha 10 chifres, né? E aí ele, naturalmente, o anjo foi explicar para ele, né? Esse detalhe a respeito do 4º animal, que se levantaria na terra, que seria diferente de todos os outros, mas também foi explicar para ele que das ruínas desse 4º animal, ou desse 4º reino, e aí se a gente for destacar aqui um rei dos imperadores romanos, é muito difícil, porque o Império Romano teve muitos reis famosos, né? Júlio César, Augusto, Nero, Calígula, Cláudio e Tibério, então tem uma infinidade de reis, não dá para destacar um imperador romano só. Talvez, se fosse destacar um, poderia ser Nero, talvez seja o mais conhecido, né, pela sua crueldade, mas acredito que Calígula ainda foi mais cruel do que Nero. O certo é que Daniel quis saber a respeito desses 10 chifres, né? E só que a outra coisa que chamou a atenção do Daniel também é que desse 4º animal, do meio desses 10 chifres, surgiu um chifre pequeno. Então o verso 8, quando ele está tendo a visão ainda, diz assim: estando eu a considerar os chifres, que ele disse que tinha 10 chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Então, dentre os 10 chifres, né, do 4º animal, que é o Império Romano, que sai de lá 10 reinos, e aí eu digo que o número 10 pode ser simbólico. Várias partes da Bíblia, o número 10 é simbólico, né? Tipo assim, a parábola das 10 virgens, né? Sabemos que ali o número 10 é um simbolismo, e tantas outras partes, o número 10 pode ser algo simbólico. Ele pode representar uma pluralidade de seres. Portanto, não significa necessariamente que esses 10 chifres, que serão 10 reinos que se levantarão, ou se levantariam dentre as ruínas do Império Romano, alguns até tentaram fazer isso quando o Império Romano foi destruído, acho que 473, 400 e... estou lembrado bem agora, que os bárbaros, né, que vieram, os érulos, os visigodos, os ostrogodos, os saxões e todos aqueles bárbaros lá, né, eles queriam chegar a ser uma contagem de 10 reinos daquele, que foi onde nasceu a Europa e agora a União Europeia, para ver se formavam 10 reinos, que seria então
daí que sairia o anticristo e tal. O certo é que ele diz aqui que entre eles subiu outro chifre pequeno, dentro do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Esse chifre pequeno aqui é o anticristo. Então, observe bem que eu estou procurando me focar aqui no pequeno chifre de Daniel 7. Em Daniel 8 vai aparecer um outro pequeno chifre, mas não é o mesmo. Então, hoje eu quero ficar só nesse pequeno chifre de Daniel 7. Então, nós vemos aqui o animal, é o Império Romano. Os 10 chifres que tem da cabeça são 10 reis que se levantarão de lá. Pode ser simbólico, portanto, uma pluralidade de reinos. Vamos ver os reinos europeus. Mas aqui tem uma questão que Estados Unidos, por exemplo, eu vi um escritor, né, especialista nessa questão desses povos, né, ele disse assim: os Estados Unidos são um somatório dos povos europeus, né? Portanto, eu fiquei, na hora que eu vi isso, digo, olha, os Estados Unidos pode ser incluído, né, nessa contagem aí dos povos europeus, porque racialmente eles são europeus, né? Embora seja outra nação, mas é a mesma família. Então esse pequeno chifre, aí diz aí, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, daqueles 10 chifres que saiu do quarto animal, 10 reinos, surgiu um pequeno chifre. Esse pequeno chifre é o anticristo. E esse pequeno chifre, ele destruiu 3 daqueles 10. Portanto, se ele destruiu 3, ficaram somente 7. 7 chifres agora. E quando o anjo vai explicar para Daniel a interpretação, aqui em Daniel 7, 20, agora o verso 20, né? Diz aí. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. O Daniel está demonstrando a curiosidade, sim. E do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Então Daniel também chamou a atenção dele, esse pequeno chifre que subiu do meio dos 10, e que destruiu aqui, diante do qual caíram 3. Né? Então desses 10 reinos, 3 vão ser destruídos, vão cair. Eu acho que esse pequeno chifre aqui vai realmente destruir. Né? Aí disse, isto é daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto que o dos seus companheiros. Então, Daniel está olhando então e vendo aí esse pequeno chifre, né, nessa sequência aí. Aí diga, esse pequeno chifre de Daniel 7 é o anticristo. Eu estou me atendo a Daniel aqui, se eu fosse lá para Apocalipse, daria mais detalhe, mas hoje eu não vou fazer isso, não vai dar tempo. Aí no verso 21 ele diz aqui, eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Na visão que Daniel teve, então ele viu que esse pequeno chifre, que saiu do meio dos 10 chifres, que tinha o quarto animal, ele fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Isso aqui é uma realidade que a gente tem que encarar, né? Porque o triunfalismo, o ufanismo, que muitas vezes muitos usam, não se coaduna às vezes com o que a Escritura diz. Esse pequeno chifre, que é o anticristo, vai fazer guerra contra os santos e vencê-los. Observe que Daniel era judeu, era um profeta judeu, e a gente tem que pensar o seguinte: quando Daniel fala em santos, ele está pensando em quê? Naturalmente que quando Daniel fala em santo, ou qualquer judeu até hoje, quando está lendo esse texto aqui, quando ele diz que o anticristo, que é o pequeno chifre, fará guerra contra os santos e vencê-los, ele está pensando no outro judeu, ele está pensando no judeu. Né? Naturalmente, ele está pensando no judeu. Então ele vai fazer guerra contra os judeus. Nós, os evangélicos, pensamos assim, esses santos aí são a igreja. E aí os judeus pensam, não são os judeus. Então vamos ver, eu quero ler um texto ainda para a gente elucidar o que significa mesmo esses santos aí, que o pequeno chifre vai fazer guerra e vai vencê-los, né? Prevalecer contra eles. Em Mateus, capítulo 27, verso 52, quando Jesus expirou naquela cruz, aconteceram alguns fenômenos, eu diria assim, geológicos, né? Houve tremor de terra, diz aqui. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Aí, verso 52, diz assim: abriram-se os sepulcros,
e muitos corpos de santos que dormiu foram ressuscitados. Então aqui a palavra santo, que eu quero comparar com a palavra santo lá de Daniel 7:21, que quando Mateus, que era um judeu, que provavelmente escreveu para os judeus, ele diz aí que quando Jesus expirou na cruz, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. A gente pergunta, esses santos aqui que foram ressuscitados, eram crentes do Novo Testamento ou eram os santos judeus do Antigo Testamento? Naturalmente está se referindo mais, acredita, aos santos do Antigo Testamento. Creio eu que a questão é a seguinte: santo mesmo na Bíblia é aquele que tem o Espírito Santo, seja judeu, seja gentil, se tiver o Espírito Santo, então é santo. Então não é questão racial, mas espiritual. E aí eu sei que isso que eu estou lendo em Daniel 7 vai acontecer lá em Apocalipse 13, né? Lá vai dizer a mesma coisa, fará guerra contra os santos e vai matar os santos. E aí eu já disse na outra mensagem que o sentido ali em Apocalipse 13 é a igreja judaica que começa no capítulo 7 de Apocalipse, as 12 tribos, 144 mil judeus selados com o Espírito Santo, e aquilo é basicamente a igreja judaica. Já que a igreja gentílica terá sido tirada da terra, aí eu digo, não pelo arrebatamento, né? Então, o anjo vai então explicar porque Daniel demonstrou interesse de saber detalhes do quarto animal, né? Do 10 chifres que ele tinha na cabeça e do pequeno chifre que subiu aí. Aí ele vai dizer o seguinte, o anjo vai dizer assim para ele, né? Verso 23, o anjo disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra. Então o animal será o quarto reino, no caso o Império Romano, né? O qual será diferente de todos os reinos. Observe aqui essa questão aqui, ó. O Império Romano, ele já está dizendo, da segunda vez que diz isso, que o Império Romano será diferente de todos os reinos, ou seja, será diferente do Império Babilônico, será diferente do Império Medo-Persa, será diferente do Império Grego. O Império Romano tem algo diferente dele. Ele devorará toda a terra e a fará em pedaços. O anjo agora está dando interpretação do que é o quarto animal. Aí disse assim, quando aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Daquele mesmo se levantarão 10 reis, né? Agora sou tentado aí para Apocalipse, porque realmente Apocalipse 17, e verso 12 vai dizer assim, e os 10 chifres que viste são 10 reis. É a mesma coisa que o anjo está dizendo aqui para Daniel, né? Daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Ou seja, do Império Romano se levantarão 10 reis, que pode ser um número simbólico. Depois dele se levantará outro rei, né? Aí vem, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Esse outro que se levantará, que é o pequeno chifre, é o anticristo. Ou o reino do anticristo. E ele será diferente dos primeiros, ou seja, o pequeno chifre será diferente dos 10 chifres. Sempre a palavra diferente está aí. Assim como o quarto animal, que é o Império Romano, era diferente dos reinos que vieram antes dele, o reino do anticristo, ele será diferente, terá alguma coisa diferente dele, ele será diferente dos 10 chifres, dos 10 reinos que vieram antes dele. Então será uma espécie de novidade, né? Uma espécie de novidade. Hoje eu estava inclusive lendo um livro a respeito da nova ordem mundial, e ouvindo eu assisti um vídeo, estava lendo um livro, e eu pensando assim, há vários anos apareceu um fenômeno chamado de nova era. Eu me lancei no estudo da nova era, né? Cheguei a dar palestra a respeito de nova era, todo livro sobre a nova era que eu encontrei, eu comprei, e hoje se fala muito em nova ordem mundial. Eu digo, é o mesmo fenômeno. A nova era, na verdade, foi uma preparação para a nova ordem mundial. E aí nós estamos vendo que os valores, né, do mundo estão sendo mudados rapidamente. Então, acredito que o reino do anticristo era diferente de todos os reinos, desses 10 reis, desses 10 reinos, né, os 10 chifres, ele será diferente. Então, para nós identificarmos aqui o reino do anticristo e os valores do reino do anticristo, ele será diferente, algo diferente está vindo aí. Eu acredito que essa nova ordem mundial é exatamente isso. Então, aí ele vai dizer aqui, o anjo vai dizer, né? Ele abaterá 3 reis. Essa expressão aqui que é usada, ele abaterá 3 reis,
dos 10 reinos ele abaterá 3. Eu realmente não tenho resposta para isso. Eu não tenho. Tem coisas que só vamos entender quando acontecerem. Enquanto não acontecerem, nós não temos a menor chance de entender, né? Ele abaterá 3 reinos. Vamos ficar de olho. Certo? Que vai surgir aí esse reino aí que vai abater 3 reinos. Que 3 reinos serão os que serão abatidos? Aí vem aqui. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Ó, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, o pequeno chifre, né? Esse reino aí. E agora eu tenho que examinar Apocalipse 13 mesmo, porque observei que Apocalipse 13, ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Quando eu vi essa expressão aqui, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, eu pensei na mesma hora, blasfêmia. Proferir palavras contra o Altíssimo chama-se blasfêmia. É um assunto que eu gosto muito de estudar, essa questão da blasfêmia, porque eu percebo que a blasfêmia é um pecado singular. Satanás, ele sempre tentará fazer o homem blasfemar contra Deus. Porque, já que o diabo não pode fazer alguma coisa diretamente, a não ser que Deus autorize, ele tentará fazer o homem blasfemar contra Deus para receber o castigo. Então, em Apocalipse 13, 4 vezes diz que ele vai blasfemar, né? Verso 1, sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Verso 5, foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia. Verso 6, abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, das que habitam no céu. Então, o objetivo de Satanás, se você for examinar no livro de Jó, todo o objetivo de Satanás com Jó era fazer Jó blasfemar, mas a Bíblia diz que Jó não blasfemou. Se você for olhar o testemunho do apóstolo Paulo, ele diz assim: muitas vezes eu persegui os santos e os obriguei a blasfemar. A gente percebe claramente que Saulo estava sendo usado pelo diabo quando ele perseguiu os cristãos e os obrigava a blasfemar, né? Eu também lembro que o pastor Richard Wurmbrand, que passou 14 anos preso na Romênia comunista, no leste europeu, ele diz assim, quando ele estava na prisão comunista, ele disse que os oficiais comunistas diziam assim: nós não queremos matar vocês, os cristãos, nós queremos fazer vocês blasfemar, porque se nós matarmos vocês, vocês irão para o céu, mas se vocês blasfemarem, vocês não irão. Então, o diabo está nesse negócio, né? A Escritura vai assim, mapeando e revelando as estratégias de Satanás, né? E aqui é o pequeno chifre, que ele vai dizer, que ele diz aí, proferirá palavras contra o Altíssimo. Isso é blasfêmia. Aí vem, destruirá os santos do Altíssimo. Esse destruirá os santos do Altíssimo, é o que eu digo lá em Apocalipse 13, esse negócio de destruir os santos do Altíssimo, e aqui eu digo, os santos realmente são a igreja hoje, né? Mas não certo sentido, a igreja inclui judeus, né? Judeus que têm o Espírito Santo, se converteu ao Messias, esses são santos. Mas o certo é que a igreja tem que estar consciente disso, né? Lança fora o fanismo, o triunfalismo e olha para a realidade. Esse pequeno chifre destruirá os santos do Altíssimo. Isso aqui é morte, né? Então, por isso que eu digo, a vitória do crente, eu acredito que é Apocalipse 12, 11, que vai dizer assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e porque mesmo em face da morte não amaram as suas vidas até a morte. Então, uma das armas do cristão está disposta a morrer pela sua causa. Porque Deus vai deixar, né? Deus é todo poderoso, mas se ele deixar os santos, eu não vou na sequência aqui, senão eu vou adiantar, diz aqui, cuidará de mudar os tempos e a lei. Ele cuidará de mudar os tempos e a lei, é outra dica que Deus está dando, né? Nós percebemos que os tempos e a lei do mundo estão mudando rapidamente, no mundo todo. Até mesmo usando a pandemia como justificativa, eles estão tendo autoridade para mudar a lei toda, do mundo todo, né? Isso é o prenúncio do reino do anticristo. É o pequeno chifre. Aí vai dizer aqui: e eles serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, os santos serão entregues na mão do anticristo, do pequeno chifre, por 3 anos e meio. Aqui é a forma para 3 anos e meio, que é 1260 dias. Tempos e metade de um tempo, 42 meses. Esses 3 anos e meio aí estão por todo lugar, tanto aqui em Daniel como em Apocalipse. Esse é o tempo, creio que eu que acredito que seja a grande tribulação aí, né? Que
Os santos serão entregues na sua mão durante 3 anos e meio. Então, quem vai entregar? Deus mesmo vai entregar, porque Deus é todo poderoso. Ou, se ele quiser, né, Deus entregou, por exemplo, Judá na mão dos caldeus. Daniel, ali no caso é Jeremias. Jeremias estava lá no pátio da guarda, e Jeremias dizia assim, assim diz o Senhor, aquele que se entregar aos caldeus terá sua vida, que se entregar aos caldeus terá sua vida por despojo. Quem ficar nesta cidade vai morrer, e os caldeus vão tocar fogo na cidade e vão matar todos que estão dentro. E aí Jeremias foi até considerado traidor, né? Mas Jeremias estava certo, porque Deus entregou Judá, né, nas mãos dos caldeus de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e eles foram levados, a cidade foi destruída, queimada a fogo, e eles foram levados para o cativeiro. O rei teve os seus olhos vazados, né? A sua família foi morta. Então ali foi o juízo de Deus, e Jeremias dizia isso, que eles não quiseram se arrepender. Então, quando eu vejo esse sofrimento aqui nos últimos dias, a perseguição contra a igreja, nós devemos lembrar isso, né? Que sempre que atrai o juízo de Deus, pode ser a infidelidade do seu povo. E uma das maneiras que Deus faz é entregar o seu povo das mãos dos seus inimigos para fazer o mal. Isso é justiça de Deus. Então não se iluda. Mas sendo fiel a Deus, há possibilidade, porque Jeremias era fiel a Deus. Mesmo os caldeus, quando tomaram a cidade, não tocaram em Jeremias. Pelo contrário, Nabucodonosor mandou dizer assim, olha, não faça nenhum mal com o profeta Jeremias, dê comida para ele, dinheiro para ele, faça o que ele quiser. Se ele quiser vir para a Babilônia, a gente vai cuidar dele a vida toda. Se ele quiser ir com o seu povo, deixa ele ficar lá. Porque Deus estava ali honrando o seu profeta, que foi fiel a ele mesmo. Foi preso, açoitado, correu risco de vida, porque estava falando a verdade que o seu próprio povo não queria ouvir, porque só queria ouvir coisa boa, né? Então, aí está aí esse pequeno chifre. Aí ele terminando assim. Aí eu digo, a boa notícia é essa aqui, verso 26. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O anticristo vai ser destruído. O pequeno chifre será destruído. O anticristo será destruído. O reino do anticristo vai ser destruído. Agora, não se iluda, não vai ser destruído com armas humanas, né? Não é por ação humana de nação nenhuma. Isso quem está no topo dessa pirâmide é Satanás, só pode ser vencido por armas espirituais. É a vinda de Jesus, só Jesus que virá. Ele vai destruir o anticristo. Ele vai botar ordem aí. Fora de Jesus não tem para ninguém, então não se iluda. Eu vejo muita gente lutando, vai lutar. Eu até não quero nem falar para não desanimar, continua lutando, mas sabe que eles vão vencer mesmo. Até Jesus voltar. E é só Jesus que vai botar ordem que consegue vencer esse pessoal. E a igreja está nesse meio aí, né? Então, o reino do anticristo, ele será destruído, o pequeno chifre será destruído. Aí diz aqui, e o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. No final, o reino debaixo de todo o céu será dado ao povo dos santos do Altíssimo. E eu quero terminar com esse versículo em Apocalipse 17, 14, que diz o seguinte: estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então, os santos vencerão assim, com essas 3 qualidades: chamados, eleitos e fiéis. Seja isso aí e deixe rolar, porque Deus está no controle. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.